Bom dia, Rodolfão, bom dia a todos. Cara, estou irritado e por isso eu vou abandonar essa live. Hã? Vou abandonar a live aqui, fazer igual um cara fez aí ontem. Lamentável, né, cara? Bizarro. Quem fez? Conversei com Ah, sim. o cara não pegou a Não, sutileza claro, claro. da ironia. Conversei ontem com o Pedrinho Rocha, que fez a pergunta lá pro senhor Ferreira e Ele só se foge na mão do Abel, hein? pô, o Pedrinho é muito. Que cara engraçado. Pô, ele me mandou uns áudios e eu comecei a rachar o bico. Eu tava puto. Terminei a live no meu canal, puto. Putaço. E aí mandei um áudio pra ele depois, assim. Aí ele começou a me mandar. Pô, irmão, aquele sotaque mineiro, assim. Porra, aí você já fala. Como você vai ter raiva de um cara desse, assim? E o Abel ontem foi extremamente mal educado, mais uma vez, né? Com o cara. Você já quer abrir com isso? Vamos abrir com isso. Aí você já lança braba, já derrama a sua. Não, hoje eu tô da paz, cara. Ah, mas é Camiseta, bom. camisa da Ontem Jamaica você aqui, tava ó. pistola na live? Tava. Então, aí hoje você analisa nada como uma boa noite de sono. Mas Dormi bem. vamos falar o que aconteceu aqui. Temos imagens. Aqui, ó, Felipe. Imagens direto da coletiva do Palmeiras. Aqui, ó. Deixa eu pegar o áudio, colocar direitinho, porque senão. Cadê? Aqui. Vamos lá. A carinha do senhor Abel. Esse topete aqui já tá datado, hein, Abel? Isso aqui é anos 80, 90. Tá na hora Tá de na hora de mudar o. meter Tá na hora de mudar esse capacete aqui, hein? Tá na hora de meter o degradê, assim, né? É, pô. Isso aqui já era, esse topete aqui O degradê tá na moda, pô. lambido pro lado, assim. Pelo amor de Deus, cara. Tá topetão, né, velho? Mano, o cara meteu um leque da Milena, assim. Quem tinha o leque era a Kitana, pô. A Milena era eu não sei o nome daquilo. Como é o nome daquela arma que o Rafael do Tartaruga Ninjas usava? Que é tem 3 pinos, assim. Você sabe o nome dessa arma? Nossa, não sei, velho. Eu não Não faço o sei. menor ideia, nunca soube o nome dessa arma. Comentem aí se você. Tridente? Não, tridente é aquela grandona que o Poseidon usava, que é um bastão com 3 pontas. Mas aqueles tridentinho pequenininho chama tridente também, que é do Rafael, que ele usava numa mão e na outra mão. Não faço o nome Não, adaga não é. Garfo. Eu acho que é garfo. Eu acho que é garfo. O Pedro Sanches fala aqui, eu acho que é garfo. A adaga, mano, é uma espadinha, tipo uma faca, não tem nada a ver com isso. Garfo, né? Katana dupla, mas não é dupla, é tripla. Tenho quase certeza que é garfo. Eu lembro que na minha infância a gente chamava aquilo de garfo, não sei se a gente estava certo. O que que você É tá falando, velho? sai, diz ele. Sai. É, O cara pode tá ser. bem, velho. Pode ser. Vamos lá, Felipão, ouviu o que o Abel Ferreira tem a dizer sobre isso. A preparação para esse jogo é muito mais Não, pelo a lado preparação mental? vou fazê-la a partir de agora. Muito obrigado. Muito obrigado. O cara ainda mete um muito obrigado, mano. Nossa. Vamos lá. Me permite, a preparação para esse jogo é muito Se me permite, o cara é mal educado, assim, se me permite. mais Não, pelo a lado preparação mental? vou fazê-la a partir de agora. Muito obrigado. Oxi. Ô louco, nossa, Abel. Ô louco. Ah, que alegria na coletiva, que simpatia. A preparação começa agora, Você levantou viu, e foi saiu. embora. Vai dar treino agora, então, pros Alguma coisa titulares. deve ter incomodado ele ali. Não acho que nenhuma pergunta foi fora do normal, né? Tom. Do tom nenhuma, né? E ele tava até estranho essa reação, hein? Me pegou de surpresa, de verdade, me pegou. É, cara. Cara, eu falei com o Pedrinho ontem à noite e perguntei pra ele se de fato essa era a última pergunta, né? Aí ele me falou, ele falou, cara, era a última pergunta, se você reparar bem, o assessor ele fala a última, bem baixinho assim. E aí dá pra ouvir o assessor falando que era a última pergunta. E aí ele pergunta sobre o derby, né, de quarta-feira, que é o que importa pro Palmeiras, o jogo do ano, tanto pro Palmeiras quanto pro Corinthians. Algo totalmente relevante. E assim, o Abel, cara,
ele mesmo já disse, né? Que ele é um personagem na coletiva e tudo mais. Só que assim, cara, esse personagem aí, ele flerta com desrespeito, ele flerta com arrogância. Esse personagem já tá batido, cara. Já tá batido porque o time dele dentro de campo não joga porra nenhuma, velho. Simplesmente assim. E ele não explica, ele não. Eu falei até num corte que eu soltei nas redes sociais aí, inclusive no próprio Instagram do Futeboteco, que as coletivas do Abel, nos últimos bons meses e até anos, elas não agregam nada, cara. Você não consegue tirar nada mais da coletiva dele, assim, você não extrai nada. É um bagaço sem suco, assim. Que você não, cara, você não consegue ver um método, ver um pensamento, criar uma linha de raciocínio. Você não consegue entender a metodologia de trabalho dele, do que ele tem feito dentro do time. Todas as perguntas são respostas rasas, superficiais, e outras quando não flertam com desrespeito e arrogância, como ele fez ontem com o Pedrinho, assim. O Pedrinho não ficou chateado, nem nada. Ele falou, pô, só me surpreendeu ele levantar assim e ir embora correndo, assim. Mas era de fato a última pergunta e era uma resposta que a torcida gostaria de saber, né? Qual é a preparação para o jogo contra o Corinthians, o que vai ser feito de diferente e tal. Não precisa abrir tudo na coletiva, mas enfim. Esse é o Abel Ferreira, né? Aí depois no Mundial ele se porta como um bom moço, trata a imprensa bem, dá risada, porque tá mostrando pro mundo inteiro, né? Aí aqui ele tem esse tipo de atitude pra justamente tirar o foco do time, todo mundo falar dele, todo mundo falar da arrogância dele, do desrespeito dele, da coletiva dele, e o time fica blindado disso. É uma tática velha que já não funciona mais, porque o Palmeiras, seja ele sendo arrogante ou não nas coletivas, o Palmeiras joga mal dia sim, dia também, assim. Essa é a questão. E assim, ontem, falando de campo e bola, e aí se eu tivesse na coletiva, eu faria uma pergunta assim pra ele. Cara, o elenco é. E o Pedrinho fez essa pergunta, só que de uma forma diferente. Ele abriu a coletiva com essa pergunta e ele até me disse: ele falou, cara, eu acho que ele ficou meio puto comigo já por conta dessa pergunta. Que ele falou sobre o elenco, velho. Não com as palavras que eu falaria de que talvez esse seja o pior elenco mesmo da Era Abel, como você tinha dito, e eu relutei em achar, mas agora já caí na real e concordo. É um time caro, é um elenco caro e comum. Ponto. É isso. O Palmeiras é um elenco caríssimo, que custou 550 milhões e vai custar mais, né? Afinal de contas, tá chegando aí o Kelvin, o lateral direito. Já estão especulando um tal de Matheus Henrique para lateral esquerda, que joga no Sporting, que a torcida do Sporting quer matar e o Palmeiras acha uma boa trazer. Já tô cornetando aqui. E ainda tem o substituto do Richard Rios. O elenco pode passar de 600 milhões de reais investidos. E, cara, ontem a zaga reserva, a zaga que entrou era Mikael e Benedetti. O reserva do Piquerez é o Vanderlan. Sabe? Você olha pro elenco e você fala, caraca, velho, tem sérias lacunas que não foram corrigidas, não serão corrigidas. O futebol é ruim, ruim. Não é um futebol que você fala, nossa, o Palmeiras vai ser competitivo essa temporada. Está em terceiro no campeonato, é verdade, e tudo mais. Mas assim, o desempenho muito, muito abaixo. E não dá perspectivas. O Abel, ele não dá perspectivas hoje pro torcedor de que ele vai conseguir tirar o melhor desse time. De que ele vai conseguir transformar esse time em vencedor, em competitivo, com aquele espírito que ele já conseguiu em outras temporadas. E aí me parece um certo também desespero dele, assim, de não ter mais o que falar muito, não ter mais como justificar o péssimo futebol e agir de uma forma totalmente destemperada, né? Então, tudo passa por quarta-feira, cara. Se quarta-feira o Palmeiras eliminar o Corinthians, vai dar aquela arrefecida, vai trazer uma certa calmaria pro ambiente. Agora, se perder, cara, se for eliminado em casa pro maior rival, aí eu acredito que uma leve crise, leve não, uma média crise vai entrar dentro do Palestra Itália e aí eu quero muito ver como o Abel vai reagir a isso, assim. Eu acho que ele não será demitido, mas que ele vai ser cobrado ainda mais pela torcida, vai, xingamentos. Eu espero, no mínimo, que isso aconteça se caso o Palmeiras for eliminado. Torcerei para que não, estarei lá. Mas sou realista de entender que o momento é crítico, o momento tenso da temporada,
que pode, inclusive, balizar o que vai ser a temporada do Palmeiras quarta-feira, se for eliminado pro Corinthians. E aí eu quero ver como ele vai reagir, se ele vai dar pitinha em coletivo ou se ele realmente vai trabalhar e melhorar esse time, cara. Pois é, cara. E digo mais, tem uma coisa aqui, e aí a minha opinião sobre esse caso do Abel, que é o seguinte. Isso me incomoda demais, porque a minha percepção, posso estar equivocado, e é difícil, cara. A gente tá dentro do outro pra saber o que passa na cabeça da pessoa, mas você cita, né, que as coletivas dele eram de uma forma, e aí elas mudaram completamente, e para o Mundial foi muito parecido com como era antigamente. O que acontece, cara? A coletiva, qual que é o princípio da coletiva, né? Geralmente, ela é mais produto interno, mas quando você tá no Palmeiras e você é o Abel Ferreira, multicampeão, ela deixa de ser um produto interno. Por exemplo, o Kleber Xavier, quando ele vai dar uma explicação lá, pós-empate contra o Sport, assim. É uma coisa que é produto interno, só assiste o torcedor do Santos. Quem que vai se interessar pelo que o Kleber Xavier falou depois de um jogo contra o Sport? Ninguém na grande mídia. Então ali, nesse lugar, ele tá falando para o torcedor do Santos, para o cara que é fanático, para o cara que quer ouvir o que o treinador tem a dizer. Então ele tem um compromisso naquela cadeira para com o torcedor. O Abel, eu acho que quando ele chega no Palmeiras como um desconhecido, como um cara que nunca tinha sido campeão, como um cara que também nunca tinha sido demitido, é verdade, mas estava iniciando uma carreira e era uma aposta, ele trata a coletiva como um compromisso para com esse torcedor, de conquistar esse torcedor no dia a dia. A entrevista de apresentação dele, que ele fala da história do clube, a maneira como ele falava de futebol, etc e tal. E à medida que ele foi ganhando e ganhando e ganhando, eu acho que ele foi largando um pouco mão disso. Tipo assim, eu não preciso mais me provar pra esses caras têm que me respeitar. Um pensamento meio Bruno Formiga, sabe? Tipo, não importa se eu tô jogando mal ou não, eu tenho que ser mantido aqui porque eu sou foda pra caralho e não tem muito argumento, né? A gente fala tanto de análise com profundidade e aí a gente se pega o Formiga analisando só resultado, me assusta um pouco pelo que o Formiga Não dá, né? assim. Porque o cara, assim, a profundidade no comentário que ele fez na TNT ontem foi zero. E eu gosto muito dos comentários do Formiga e é por isso que eu fiquei surpreso. Tão surpreso quanto Mais uma vez, né? mais uma vez. Mas então, aí, cara, o que eu quero dizer com isso é que o Abel me parece um treinador que ele cansou de querer agradar. Eu acho que ele está tão em cima da carne seca pelas coisas que ele ganhou, que ele fala, mano, eu sou o cara nessa porra. E outra, tanta gente falou o tempo todo que ele era o maior técnico da história do clube, que eu acho que hoje ele se sente um cara inatingível. E aí esse compromisso que ele tem com um torcedor no dia a dia, de conquistá-lo, né? Eu me lembro de uma vez uma amiga minha me falou uma frase que não é dela, obviamente, mas sempre foi muito usada. Ela falou assim, Rodolfo, você tem que aprender isso nos seus relacionamentos. Difícil não é conquistar uma mulher. Difícil é mantê-la conquistada pro resto da vida. O Abel, conquistar a mina todo dia, né? O Abel, exatamente. O Abel me parece que assim, ele falou, esses caras, eles têm que ser gratos a mim. Esses caras não podem. E outra, ainda mais agora que o burburinho contra ele tem aumentado, eu acho que ele se sente atingido. Como que esses caras ousam a me criticar depois de tudo que eu ganhei? Como que esses caras ousam a me fazer uma pergunta aqui que... Então, assim, e nisso me parece que vai se desgastando uma relação, pouco a pouco, que daqui a pouco vai ficar insustentável, cara. Ou ele ganha um título grande esse ano, me ganha o Brasileiro, ou uma Libertadores, ou até mesmo uma Copa do Brasil. Ou, cara, não vai ter o menor sentido permanecer essa relação. No menor sentido. Vai virar um inferno a relação torcida-clube, etc. E outra... Quarta-feira é o jogo D. Por quê? Porque se ele ganha, não fez mais do que obrigação. Eliminou um time falido, que o Corinthians jogando em casa, etc e tal. Não fez mais do que obrigação de eliminar esse Corinthians. O Palmeiras tem obrigação de eliminar o Corinthians. Se ele perder... Pelo que eu falei, Claro. Não fala pelo momento dos dois clubes. Clubes, não time. Clube. Nunca houve uma disparidade tão grande entre Palmeiras e Corinthians na história. Eu acho que houve em 2012, né?
2012 o Corinthians era campeão do mundo, vocês estavam caindo pra Série B. Isso mas isso não tá acontecendo. No ano 2012, cara, o derby foi acirradíssimo. Se eu não me engano, o Palmeiras não perdeu pro Corinthians. Tudo bem, perdeu no segundo turno do Brasileirão. Mas esse ano também tanto que o Corinthians já eliminou, já ganhou uma final do Palmeiras. Mas o meu ponto é que, independentemente disso, o meu ponto é que, olhando pro cenário macro, é obrigação. Então, ele tem que, ou ele cumpre a obrigação dele, ou ele vai ser eliminado mais uma vez, pela segunda vez do ano, pelo maior rival, e vai aumentar ainda mais a responsabilidade para os próximos resultados. E ele não me parece muito bem nessa frente de briga por títulos. Eu não consigo enxergar, pelo menos hoje, a não ser que ele mude completamente, faça uma coisa que ninguém está esperando, como ele já fez no passado, e resgate uma coisa. Só que com esses caras eu não consigo enxergar. Foi o que eu falei, cara. Quando o Palmeiras foi montando o time, eu falei, peraí, quem é o meio campo? Eu comecei a ver, eu falei, meu Deus, cara. Vocês estão ganhando dinheiro pra isso, gastando dinheiro pra isso aí. O futuro vai mostrar, e tem mostrado, claro. O ano não acabou, tá longe de acabar. Futebol, a bola é redonda, muita coisa pode acontecer. A gente pode até envelhecer mal aqui, mas fato é que pra mim essa montagem de elenco com participação do Abel é muito ruim. E o Abel, com todos os resultados que ele tem, uma crítica que dá pra fazer já em cima do seu trabalho é que ele tem um péssimo gosto na hora de escolher atletas pro seu elenco. Sem dúvida, cara. Sem dúvida. Ontem um cara me interpelou na live lá. Mas como que você analisa um jogo que o cara coloca 11 reservas? Isso é uma análise rasa do elenco. Cara, aí eu falei, cara, você acha que é um bom elenco você ter o Piquerez e o reserva dele ser o Vanderlan? Você acha que é um bom elenco você ter o Gomes, o Murilo e o Fux e o reserva ser o Mikael e o Benedetti? Você acha que é um bom elenco você ter o GA e o reserva ser o Marcos Rocha, que ontem tomou um baile do Osvaldo, velho? Aquele Osvaldo. Porra, isso não é um elenco, cara. Isso não é um elenco equilibrado. Isso não é um elenco pra brigar pela Libertadores, pra brigar pelo Brasileirão ponto a ponto com o Cruzeiro aí, com o Botafogo, com o Flamengo. Não é, cara. Desculpa. Não é. Não é. O Flamengo tem 3 opções que seriam titulares do Palmeiras na lateral esquerda, que brigariam com o Piquerez, pau a pau. Alexandre, Ayrton Lucas e Vinha. Olha isso. Isso é ter um elenco. Isso é ter um elenco. Não o Vanderlan, seu reserva do Piquerez. Tá ligado? Sair o Vitor Roque e entrar o Flaco Lopes, assim, que é um jogador tenebroso com a bola no pé. Ontem ele caiu de bunda diversas vezes, porque ele não consegue fazer um pivô. Encostam nele e tomam a bola dele. Sabe? Aí você vai olhando assim, você fala, cara, não é possível, velho. Não é E outra, um esquema de jogo que não privilegia a característica dos jogadores, assim. O Abel ele tá perdido, cara. A impressão é que ele tá perdido nessa reformulação que tá acontecendo com, sabe, você trocar o pneu do carro com ele andando. Parece que o Abel tá perdido nessa nova fase do Palmeiras, assim. Porque quando ele chega, o elenco já tava lá. E o elenco montado por senhor Alexandre Matos. Os principais jogadores daquele Palmeiras que foi vencedor na mão do Abel. Zé Rafael foi ele que trouxe, Gomes, o Everton, o Mike, o Rocha. Esses jogadores todos o Matos que trouxe. O Veiga, o Scarpa, o Dudu. Foi o Matos que trouxe. O Abel chegou e transformou esses caras em vencedores. Agora, esses jogadores novos que chegaram, ele vai conseguir transformar o Maurício num novo Rafael Veiga? O Vitor Roque vai ser o que o Rony foi? Artilheiro de Libertadores, gol importante em clássico, cruzamento para título de Libertadores e tudo mais? O palmeirense fica, caralho, velho, será? Eu não tenho perspectiva. Hoje, olhando pro campo, eu falo, cara, é cruel. E aí você conjectura uma possível mudança no comando técnico do time. Aí tem uma galera da imprensa, como o nosso querido Bruno Formiga, que acha o cúmulo você questionar uma possível mudança no comando técnico do Palmeiras. Eu acho totalmente plausível você vislumbrar um cenário assim. Porque, cara, é uma relação nitidamente, cara, o Abel me parece cansado, me parece desgastado, como você falou. Ele já, tipo, mano, eu sou o pica aqui, o que vocês estão falando, velho? Eu vou apresentar isso aí mesmo, e se quiser, é isso aí, sabe?
Eu ganhei assim, vai ser assim pro resto da vida. Então, cara, desculpa, velho. Eu, como palmeirense, como torcedor, gostaria de ver mais. Gostaria de sentar minha bunda no sofá aqui e ter prazer em ver o meu time jogar, mas... Mesmo jogando do jeito que pode não ser brilhante para as outras pessoas, pros olhos das outras pessoas, mas que você enxergue no campo ali e fale, caralho, o time tá competitivo. A defesa tá consistente. O meio-campo marca e joga. O ataque é letal. Como foi durante muito tempo. Só que não é mais. Então você olha pro campo e você fala, cara, é um catado em campo. É um elenco caro e comum. Tá ligado? É foda. Isso.